E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gostaram da minha primeira videoaula? Assistiram até o final ou ficaram aí pausando, fazendo turismo dentro de casa? Pois é, o mais legal de tudo isso é que as videoaulas vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já falaram com Deus hoje? Já agradeceram pelas infinitas bênçãos de nossas vidas? Eu tenho uma mensagem de Deus para você, que diz assim: antes de tudo, fé e depois gratidão. Eu quero que vocês tenham fé, que tudo isso logo, logo vai passar. Que vocês vão poder voltar para a escola, ir até um shopping, passear com os amigos, mas nunca esqueçam de agradecer, tá? Porque em meio à dificuldade, o Senhor jamais nos abandona. Deixa eu deixar mais uma mensagem de Deus para você, que diz assim: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, olhos perfeitos, quando há tanto sem luz. É maravilhoso, Senhor, poder estar em casa, quando tantos não têm onde ficar. É maravilhoso sorrir, amar, sonhar, quando tantos se odeiam e revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso, sobretudo, ter um Deus para crer. Olha aqui a palavra fé. Quando há tantos que não têm um consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Vamos fazer oração? Querido Deus, nós te agradecemos por seu amor infinito por nós. Sei que o Senhor está o tempo todo ao nosso lado. Sei que também, Senhor, que esse mundo não é fácil de viver. Mas o Senhor está preparando um lugar onde não vai haver dor nem sofrimento, onde eu jamais me preocuparei com o vírus e o alimento vai estar todos os dias lá prontinho para mim. Venha abençoar meus alunos onde eles estiverem. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bem, na minha primeira videoaula eu deixei uma atividade para vocês. E aí, fizeram? Pois é, hoje nós vamos fazer autocorreção. Só para lembrar, eu pedi para vocês pesquisarem sobre antibiótico e fazer uma comparação com a nossa aula aí de fungos. E aí, assistiram alguma reportagem? Leram alguma coisa na internet? Pois é. Vamos lá para a resposta. Esse carinha aqui, sensacional, o nome dele é Alexander Fleming. Bem, ele descobriu algo que foi importantíssimo para a ciência, ele revolucionou. Ele descobriu antibiótico. Só que ele descobriu de uma maneira tão inusitada, tão diferente, que eu vou dizer daqui a pouco para vocês, tá? Ele passou uma boa parte da vida estudando bactérias. E ele queria saber como combatê-las. Sabe por que ele tinha essa missão de vida? Porque ele sabia que muitas pessoas morriam na guerra. E muitas vezes era por causa de um ferimento que infeccionava com micro-organismo. Eu pesquisei e eu quero que vocês assistam essa reportagem. Depois da reportagem que vocês vão assistir agora, como resposta à nossa autocorreção, eu gostaria que você pegasse uma folha de ofício e fizesse um resumo do que você entendeu, tá? E aí na próxima videoaula nós vamos ver um assunto novo, que é o reino Monera, que também está ligado a esse conteúdo, falando sobre bactérias. Beijo, até a próxima videoaula. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Qual o nome dele? Davi. Tudo bem, Davi? O que houve? Eu tô com dor de garganta tem uns 3 dias. Teve princípio de pneumonia, tossindo muito, muita tosse, muito catarro. Teve otite. Otite, dor no ouvido, No ouvido, né? isso. O que o médico receitou? Passaram um antibiótico, amoxicilina. Receitou amoxicilina. Amoxicilina, antibiótico. Antibiótico. Antibiótico e repouso e muita água. Ô, Davi, melhoras pra você, tá bom? Valeu. Tchau! Nos dias de hoje, uma infecção de garganta pode até ser dolorida, mas na maioria das vezes é fácil de resolver. Você vai ao médico, ele receita um antibiótico, você passa na farmácia e pronto. É só tomar o medicamento na hora certa e daqui a pouco você está pronto para outra. Agora, você já imaginou a nossa vida sem os antibióticos? No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de Alexander Fleming, o cientista que descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. E mais, um grupo de alunos vai tentar encontrar o Penicillium notatum. Nome estranho, não é? Quer saber mais? Então fique com a gente.
Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina de uma maneira bastante inusitada. Daqui a pouco eu vou contar essa história em detalhes para você. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a trajetória do nosso personagem de hoje. Alexander Fleming nasceu em 1881 em Darvel, na Escócia. Com 14 anos, ele foi morar em Londres e foi nessa cidade que, em 1908, Fleming se formou em medicina. Observar bactérias e encontrar uma forma de combatê-las fazia parte de sua paixão científica. Durante a Primeira Guerra Mundial, Fleming estudou o poder antibacteriano dos leucócitos, as células brancas do sangue presentes nas secreções de feridas, e aos poucos tornou-se a maior autoridade em ferimentos de guerra. No pós-guerra, Fleming continuou seus estudos com tecidos humanos e secreções. E olha que curioso, ele descobriu a lisozima, um poderoso fermento antibacteriano ao analisar a sua própria secreção nasal. O nosso cientista não parava de trabalhar, nem mesmo resfriado. Ele utilizou o próprio espirro para fazer ciência. E ao analisar a sua secreção nasal, ele notou que onde havia muco, as bactérias eram destruídas. Ou seja, a lisozima presente no muco nasal destruía as bactérias, sem contudo destruir os tecidos vivos, que era o principal problema com os tratamentos disponíveis na época. Para Fleming, a lisozima foi o primeiro antibiótico descoberto e não a penicilina. Mas, gente, tanto faz qual foi a primeira ou a segunda descoberta. O importante é que a penicilina foi um medicamento que revolucionou a medicina. Está na hora da gente contar um pouco essa história. Mas olha só, você acredita em acaso? Pois Alexander Fleming descobriu a penicilina quase por acaso. Depois de voltar de um feriado com a família, ele notou que tinha criado mofo em algumas de suas placas que continham Staphylococcus, que é um tipo de bactéria arredondado. Mofo é uma colônia de fungos, e os fungos estão no ar. Por isso que de vez em quando encontramos mofo nos sapatos guardados, no pão e em outras coisas. Fleming observou que até certa distância do mofo, ou melhor, dos fungos, não havia proliferação da bactéria Staphylococcus. Seria um indício de que o fungo, nesse caso o Penicillium notatum, poderia inibir a proliferação dessa bactéria? Exatamente. Foi por acaso que aquele mofo foi parar na placa de Fleming. Mas o cientista que já buscava algo que pudesse combater as bactérias teve uma grande sacada. Ele notou que aquele fungo era capaz de impedir a reprodução daquela bactéria. Apesar do entusiasmo de Fleming, depois de 1929 a penicilina caiu no esquecimento e só voltaria a ser estudada 10 anos depois. Em 1939, os cientistas Ernest Chain e Howard Florey da Universidade de Oxford repetiram os experimentos de Fleming e começaram a trabalhar na purificação da penicilina e a testá-la em animais e depois em seres humanos. Ao mesmo tempo, Fleming prosseguia sua pesquisa na Inglaterra e em 1942 ele injetou penicilina em um amigo que estava à beira da morte e o salvou. Gente, esse fato teve uma repercussão enorme na imprensa e a penicilina, é claro, começou a ganhar reconhecimento do grande público. Sua produção inicial era voltada exclusivamente para militares, o que ajudou a salvar muitas vidas na Segunda Guerra Mundial. Só em 1944, a penicilina começou a ser utilizada pela população civil. E no ano seguinte, Fleming, junto com Chain e Florey, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Para entendermos um pouco mais sobre a aplicação do uso da penicilina, eu vou conversar com um especialista. Ele é pneumologista e intensivista, chefe de UTI, Dr. Arthur Viana. Doutor, a penicilina é indicada para o tratamento de que doenças? Existem várias situações clínicas para o uso da penicilina. Infecções do sistema nervoso central, como as meningites, as otites, as amidalites, as sinusites, ou seja, infecções das vias aéreas superiores, as pneumonias adquiridas na comunidade, infecções das válvulas cardíacas, como a endocardite bacteriana, infecções da pele, do celular subcutâneo, as erisipelas. Então, várias situações clínicas que a gente pode usar a penicilina, é verdade. E tira uma dúvida, como é que o antibiótico atua no organismo? A penicilina age inibindo a síntese da parede celular, ou seja, impede que a bactéria forme a sua parede celular. Não havendo parede celular, não existe bactéria. E outro mecanismo também é impedir que a bactéria se replique. Ela ativa um sistema
dentro da bactéria que impede que ela se replique. Então, ela age tanto na síntese da parede celular, da membrana celular, como também impede que a bactéria se replique. No DNA da bactéria. Exatamente. É. Só aceita um cafezinho? Claro, obrigado. Você pode trazer, por gentileza, um cafezinho? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado. Nossa, ainda tem um docinho aqui. Vem cá, qual é o seu nome? Fernando. Fernando, você já tomou algum medicamento à base de penicilina? Não, não. Você nunca usou antibiótico? Antibiótico sim. A penicilina é antibiótico. E como é que foi o resultado? Não foi muito bom porque eu não tomei no horário certo. Você não tomou no horário certo. Doutor, e aí? Tá errado isso. Por quê? Porque o antibiótico deve ser mantido numa concentração no organismo, no sangue. Se você não respeita o horário correto do antibiótico, esse antibiótico cai a concentração no sangue e aí a bactéria faz a festa. Então você tem que respeitar o horário prescrito pelo médico. Doutor, hoje existe uma lei que proíbe o uso indiscriminado de antibiótico. Você já usou por conta própria? Já sei. Você já usou por conta própria. Doutor, qual o problema em relação a isso? Esse é um grande problema, né? Por quê? Porque muitas vezes o paciente não sabe discernir o que é uma infecção viral, onde não há necessidade de antibiótico, e uma infecção bacteriana, que é necessário antibiótico. Então, muitas vezes, uma gripe pode se tornar um motivo para o uso de antibiótico. Então, não devem ser prescritos sem orientação médica. Por quê? Porque o uso indiscriminado de antibióticos gera uma pressão na bactéria, essas bactérias se tornam cada vez mais resistentes. Isso é um problema de saúde pública. Fernando, tem alguma dúvida que você queira tirar com o médico? Tenho sim. Doutor, eu tomo antibiótico. Posso subir aquela geladinha de final de semana, doutor? Não pode, Fernando. Por quê? Porque o álcool, ele induz a você ir ao banheiro, urinar. E o antibiótico, ele é metabolizado e eliminado na urina. Então você vai estar aumentando o metabolismo desse antibiótico, que vai ser eliminado pela urina. Então você não deve utilizar álcool enquanto você estiver em uso de antibiótico. Então, Fernando, olha, nada de combinação de antibiótico com cerveja, com qualquer bebida alcoólica, e para vocês de casa também. Antibiótico só pode ser tomado com prescrição médica e em horário rigorosamente cumprido. Não é, doutor? Isso aí. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo. Então, gente, há muitos mitos em torno do uso de antibióticos. Por isso, é sempre bom a gente contar com a ajuda de um especialista. Só tenho a agradecer, doutor Arthur, pela sua participação aqui no Globo Ciência. Valeu mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. Para a sorte da humanidade, Alexander Fleming descobriu um potente antibiótico ao encontrar o Penicillium notatum em uma das culturas que guardava no seu laboratório. Até hoje, dezenas de variedades de penicillium já foram estudadas, mas apenas aquela encontrada por Fleming é capaz de gerar a penicilina. E por falar nele, no Penicillium notatum, eu estou aqui com estudantes de microbiologia aqui da UFRJ e elas toparam o desafio de tentar encontrá-lo em meios de cultura. Vou apresentá-las para vocês. Júlia, Bianca e Fabiola, sejam bem-vindas aqui ao Globo Ciência. É o seguinte, elas vão deixar aqui meios de cultura expostos por acaso, vai crescer mofo e a gente vai ficar na expectativa, na torcida, para encontrar o famoso fungo. Como é que vai ser feita essa experiência? Bianca? Bom, para tentar simular a experiência que Fleming fez, a gente vai abrir essas placas contendo meio de cultura e vai permitir que os micro-organismos que estão no ar entrem nessa placa. Depois disso, nessa placa, os micro-organismos encontram, então, os nutrientes para crescer. A gente vai esperar um tempo para esses fungos crescerem, que demora mais ou menos 7 dias, dependendo do fungo. E depois a gente vai visualizar, então, as colônias que foram encontradas após o crescimento dos fungos. E as bactérias, Bianca? Quanto tempo elas demoram para crescer? As bactérias normalmente crescem mais rápido, lógico que depende muito da bactéria, mas o mais normal é de 1 a 2 dias para crescimento. Fabiola, que resultados que vocês esperam? Bom, a gente espera encontrar alguma diversidade de micro-organismos crescidos nas placas, diferentes tipos de fungos e bactérias, né? E com sorte a gente acha também o Penicillium notatum, que é o que interessa, né? Nutrientes aqui não faltam. E o próprio ambiente aqui de laboratório é muito propício para a proliferação de micro-organismos, não é? É, exatamente. Será que elas vão ter a mesma sorte que Fleming teve? A gente vai ficar aqui na torcida. Eu vou chamar agora o intervalo. Ô, Júlia, o que o público pode aguardar para o próximo bloco? Diga aí. No próximo bloco nós iremos continuar a experiência e ver como a descoberta da penicilina revolucionou a medicina. É isso aí. Fique com a gente. A gente aproveita, toma um cafezinho e volta já já. Além de representar um grande benefício à saúde pública, até então doenças causadas por bactérias eram quase sempre fatais, a penicilina abriu caminho para a descoberta de novos antibióticos. A
A gente vai saber um pouco mais sobre isso agora. Vem cá. Eu estou aqui com o professor Carlos Alberto Mansur, ele é da Faculdade de Farmácia aqui da UFRJ. Mansur, como mudar os antibióticos desde a época da penicilina? Bom, a penicilina é conhecida como uma molécula salva-vidas. Talvez esteja entre os fármacos mais importantes do mundo. E a pesquisa de novos antibióticos, desde que a penicilina foi descoberta, está em constante evolução. Então é essencial que se descubra cada vez mais novos análogos à penicilina, novas substâncias que possam atuar contra determinadas bactérias, determinados seres agressivos ao ser humano, para tentar controlar o problema da resistência que vem sendo cada vez mais grave nos dias atuais. O descarte, né? É uma coisa importante, né? Medicamentos vencidos que contêm antibióticos. Isso é um problema sério. Podem gerar também superbactérias? Sim. E acho que hoje não existem políticas que orientem claramente a população sobre como atuar no descarte desse tipo de medicamento. Esse descarte, por exemplo, indevido, ele pode gerar superbactérias? Pode, a longo prazo, e dependendo do tipo de descarte, se esse produto ficar exposto ao ambiente, isso pode acabar gerando o desenvolvimento de uma determinada família de superbactérias. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas ter a preocupação de orientar as pessoas de como proceder da maneira correta é essencial nos dias de hoje. Mais uma campanha necessária. Mais uma campanha necessária. Além de orientar quanto ao uso correto dos antibióticos, orientar como fazer o descarte, por exemplo, daqueles 2 comprimidos de uma caixa que faltaram. Eu não tomei quando precisava. Eu vou tomar quando tiver uma segunda infecção? Isso não é talvez o mecanismo correto. Então, orientar a população de como proceder em termos do descarte é essencial. Como é que está a produção de antibióticos no Brasil hoje? Olha, isso é um fato preocupante, porque a despeito da capacitação de profissionais na área da química, a química é uma das ciências no Brasil que mais cresceu nos últimos anos. Então, hoje em dia, eu poderia dizer para você, sem dúvida nenhuma, que o setor farmoquímico brasileiro ele tem capacidade de produzir muito mais do que ele produz. A nossa balança comercial para a área de fármacos, de um modo geral, então eu incluiria o antibiótico nessa lista de substâncias, é bastante desfavorável. A gente importa muito mais insumos farmacêuticos do que produz no nosso país. Isso implica, claro, em custos para o Sistema Único de Saúde, que poderiam, esse custo que o SUS tem, poderia ser investido para capacitar essas empresas, os profissionais e estimular o desenvolvimento do setor farmoquímico e farmacêutico nacional. Professor, qual é o grande desafio no tocante ao estudo de antibióticos? O que a ciência precisa descobrir? A ciência precisa, nos dias de hoje, tentar focar cada vez mais nos mecanismos relacionados à bioquímica dessas bactérias, desses parasitas, para tentar entender, até em função da descoberta do genoma humano, da descoberta do proteoma humano, um monte de alvos moleculares novos foram descobertos. Então, estudar a fundo esses novos alvos e tentar diferenciá-los de alvos moleculares que estão presentes no homem é essencial para identificar novas potenciais substâncias antibióticas do amanhã. Será que Fleming podia imaginar a quantidade de penicilina consumida nos dias de hoje? E só de pensar, gente, que tudo começou com algumas culturas largadas, esquecidas no seu laboratório. Eu estou de volta aqui na UFRJ e eu vou conversar com essas simpáticas estudantes de microbiologia que toparam participar do nosso desafio. Será que elas tiveram sorte? Será que elas encontraram um tal Penicillium notatum assim, ao acaso? A gente vai ver. E aí, como é que foi a experiência? Conta pra gente. Pois é, o que a gente pode ver aqui que tem placas contendo o crescimento de fungos, só que infelizmente a gente não pode afirmar que se trata do Penicillium notatum. Para a gente afirmar isso, a gente teria que ter mais conhecimento, fazer alguns testes de cultura microscópica para a gente poder saber as características reais desses fungos. Mas o que a gente pode ver aqui, essa colônia pretinha, a amarelinha, aqui também a pretinha. Nessa placa aqui tem um crescimento mais confluente, que fica mais difícil da gente ver. Tem muito fungo aqui. Agora, olha só, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. E essa
coisa meio gosmenta aqui, né? Pois é, essa colônia meio gosmenta não é característico de fungo em si. O fungo ele é mais aveludado, Ele é né? mais aveludado no normal, exceto as leveduras, que são fungos unicelulares que crescem assim gosmentinhos também. Mas normalmente quando cresce gosmento é bactéria. Agora, meninas, eu não tô me conformando. Não tem nenhuma placa aqui que vocês possam arriscar que contém o Penicillium notatum? Bom, essa plaquinha aqui, com essas colônias que tem essa cor mais esverdeada, ela tem uma característica bastante parecida com a colônia de um Penicillium notatum. Só que a gente só pode ter certeza disso fazendo testes de identificação, né, estudos mais microscópicos mesmo, pra gente poder ter certeza disso. Que bom, encontramos os fungos, mas para identificar cada um, entre eles o Penicillium notatum, seria preciso realizar a experiência como Fleming fez, com análises morfológicas no microscópio e testes bioquímicos. O tempo para a conclusão varia de 7 a 10 dias, e por isso só foi possível demonstrarmos a primeira etapa da experiência. Ciência é assim mesmo, gente. É feita de hipóteses, testes, erros e acertos e tempo para a comprovação do que se estuda. Júlia, o que a gente pode tirar? Que lição que a gente pode tirar dessa experiência? A gente observou que todas tiveram um crescimento de fungo, entendeu? E apesar da Fabiola ter apontado que esse é provavelmente o penicílio, todas a gente teve o crescimento. Então, assim, como a ciência é uma incerteza, assim, a olho nu, a gente só pode fazer mesmo os testes para comprovar a identificação do fungo. Quer dizer, a gente viu aqui, né, provou que para fazer ciência é preciso observar, experimentar e, sobretudo, produzir conhecimento. E a gente aqui produziu conhecimento, não é não? Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Muito obrigado e muita sorte. No programa de hoje, conhecemos a história de Alexander Fleming, o cientista que fez uma das mais importantes descobertas científicas do século XX, a penicilina. A penicilina foi uma revolução sob vários aspectos. Com ela, veio a cura de doenças que até então não respondiam a qualquer tipo de tratamento. Isso reduziu o número de mortes por infecção e atraiu novos investimentos para a produção industrial de antibióticos. Por tudo isso, gente, podemos dizer que a descoberta de Fleming não foi uma descoberta científica qualquer. A história dos medicamentos se divide em antes e depois da penicilina. E Fleming tornou-se mais um mito da ciência. O programa de hoje encerra por aqui. Foi muito bom estar com vocês e até semana que vem. Tchau!